Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ser surpreendido quando eu vou ao cinema. Sabe quando você vai assistir um filme e não dá muita coisa por ele e acaba sendo surpreendido positivamente? Pois então, foi isso que aconteceu aqui quando eu assisti Assassino por Acaso, estrelado pelo Glenn Powell. Vamos falar sobre esse filme? Bora lá! Eis aqui um exemplo de um filme que não precisa de grandes aparatos tecnológicos para ser bom. A sua grandiosidade está justamente na sua simplicidade. A simplicidade está na forma de fazer cinema, que o diretor, o Richard Linklater, consegue nos mostrar que, tendo um bom roteiro e boas atuações, você consegue sim fazer um grande filme. Começando pelo roteiro do filme, que é inteligentíssimo, pessoal. Ele navega por diversos gêneros sem se apegar necessariamente a um deles. Ele começa com uma espécie de sátira, inclusive tirando um barato ali com a figura do assassino de aluguel, que, segundo o narrador do filme, não existe nos Estados Unidos. Mas ele acaba mencionando ali que essa profissão foi popularizada justamente por causa de Hollywood. Depois, o filme acaba ganhando contornos de uma comédia romântica e lá pro terceiro ato, já lá mais pro final, ganha áreas de um thriller policial, o filme é meio noir, então ele trabalha todos estes gêneros de forma muito inteligente. E o grande interessante do filme transitar por esses diversos gêneros é que em momento algum ele perde a fluidez. Em nenhum momento ele deixa de ser orgânico ali para dentro da construção do roteiro e da história. E quem colabora muito para esse roteiro, embora uma mistureba, funcione bem, é sim o Glenn Powell. Ganhando cada vez mais destaque em Hollywood, o Glenn Powell mostra aqui que ele é um excelente ator, ele trabalha de forma muito versátil, nós vamos acompanhando ali as mudanças de personalidade dele, já que ele tem que se envolver ali com diferentes pessoas, então ele utiliza alguns disfarces para criar mais empatia com a pessoa que será o cliente dele ali na trama, e tudo isso é feito de maneira muito espontânea, você vai acompanhando de fato as mudanças e ele muda completamente. Ele muda o jeito de falar, ele muda o gestual, ele muda até a forma de andar e é muito interessante acompanhar essas diversas facetas do ator dentro do filme. Isso acontece porque, na verdade, ele é um professor universitário que tem um emprego de meio período com a polícia. Nesse emprego de meio período, ele tem como função fechar alguns contratos. Ou seja, quando a pessoa vai procurar um assassino de aluguel, o telefonema vai para ele, que na verdade é um policial disfarçado, e vai se encontrar com o cliente para fazer com que ele feche o negócio. Quando ele efetua o pagamento e confirma o serviço, se é que vocês me entendem, a polícia vai efetuar a prisão. E aqui, pessoal, um breve parênteses. Por mais que essa história possa parecer inusitada, ela foi sim baseada em fatos reais. De fato, o personagem vivido pelo Glenn Powell, ele existiu. Essa história ela é vagamente baseada em um artigo publicado pelo Texas Monthly. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, caso tenham interesse em conhecer um pouquinho mais dessa história maluca aí na qual foi baseado o filme. Voltando aqui para o filme, percebam como o roteiro é inteligente. Roteiro esse escrito por Richard Linklater com colaboração do próprio Glenn Powell. O roteiro ele transita pelos diversos gêneros aí já conhecidos pelo cinema da mesma forma que o protagonista transita por diversas personalidades. É muito bacana ver que a direção e o roteiro tiveram esse cuidado de dar ao filme essa unidade estilística. E as sacadas do roteiro não param por aí, pessoal. Para assumir essas diversas personalidades, quando ele vai atender ali um determinado cliente, ele faz um verdadeiro estudo de caso para saber qual personagem exatamente ele vai utilizar-se para criar uma maior empatia com o cliente, para fazer com que ele feche o negócio. Ainda falando sobre o roteiro, que foi de fato um dos pontos que eu achei muito interessante no filme, ele põe o espectador para pensar. Será que a personalidade é algo que já nasce conosco? Será que a personalidade é algo que nós conseguimos desenvolver com o decorrer da nossa vida? E ainda, será que a personalidade é algo que nós conseguimos transformar da forma que nós bem entendemos? É interessante notar também que uma das aulas que o Gary leciona na faculdade para seus alunos, justamente sobre o campo da filosofia, ele estuda a personalidade. Ele menciona a teoria da personalidade do Freud, que diz que, geralmente, o indivíduo ele começa a desenvolver a personalidade dele a partir dos 5 anos de idade, que é quando surge o núcleo da personalidade. Além disso, o filme traz um outro aspecto interessante para debate, coloca um outro aspecto muito interessante para discussão. É possível uma pessoa ser presa sem ela nem antes cometer o crime? E mais, seria ético a atitude do Gary em determinado momento quando ele
recusa o dinheiro de um dos clientes para evitar que uma determinada pessoa fosse presa, enquanto ele não faz isso com outras? E o pior, é ético você se envolver emocionalmente com essa mesma pessoa? Interessante também é observar o relacionamento desenvolvido pelo Glenn Powell e com a Adria Arjona. Desde a primeira cena juntos, você consegue sentir a química entre eles. A química ali ela é muito palpável. Eles estão muito bem juntos, eles contracenam muito bem. Esse é um dos outros pontos, dentre outros tantos, que a produção acertou, que foi justamente escalar esse elenco. Eles se conhecem, na verdade, não como professor, mas sim como Ron, que é uma personalidade que ele assume, que é totalmente diferente da personalidade do professor pacato dele. Então, fica também essa coisa. Como será que ela vai reagir quando ela descobrir? Será que ela vai descobrir que ele tem outra personalidade? E como será a reação dela a saber que ela se apaixonou por uma pessoa diferente da que ele é? Sobre a direção do Richard Linklater, temos aqui uma direção bastante segura. Ele não tenta inventar nada de novo, utiliza sim de convenções já bem estabelecidas nos filmes, a montagem, a edição, os planos são todos bem simples, bem comuns até, se assim pode se dizer, né? Mas por isso deixa de ser interessante. Sabendo trabalhar bem, fazendo o básico bem feito, você acaba tendo uma obra boa, você acaba tendo um filme bom. Não precisa ficar inventando. E é justamente isso que o Richard faz aqui. Ele deixa os atores trabalharem, deixa o roteiro caminhar, não tenta parecer mais que o filme, e na minha opinião, esse é o serviço de um diretor, né? Deixa as coisas acontecerem, você não tem que ficar metendo o dedo ali o tempo inteiro. Por fim, pessoal, Assassino por Acaso, confesso, foi uma grande surpresa. Foi um filme que me surpreendeu do início ao fim, até porque eu não sabia muito o que esperar do filme, tentei não ver muito sobre ele antes de assistir, mas foi uma experiência muito bacana, recomendo aí para todos vocês. Dito isso, a nota final para o filme é 4. Lembrando que as notas do canal aqui são de 1 a 5. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente, que ajuda demais o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço a todos e até a próxima!